Primeiro, eu queria agradecer o Peter pela generosidade do preâmbulo que ele fez. E eu queria dizer que se esse território do núcleo insiste há mais de 37 anos, o que é completamente anormal, porque coisas desse tipo, se durar 5, você já dá graças a Deus, né? Aos deuses, né? É também pela presença das pessoas que aqui trabalharam e continuam trabalhando. O único que não está mais trabalhando é o Luiz Orlandi, que é a maior delícia do planeta, que eu chamava de pronto-socorro conceitual, porque quando você estava lá enrolado com alguma coisa e não tinha tesão para ir procurar na obra completa de não sei quem, não sei que coisa, você ligava para o Orlando, ele nunca deixava de responder na hora, e ele falava tal página, tal linha, tal coisa, se liga com aquilo e pronto. E aí a gente voava, né? Ele se aposentou. Ele quiseram expulsar ele da PUC, o núcleo fez um movimento que foi super engraçado, porque tinha que ser um movimento assim, dado o provincianismo da universidade e dessa como qualquer outra, não podia deixar de ser, precisava ser um manifesto com nomes muito gente de grandes celebridades. E como eu e Peter a gente conhece milhões de celebridades, e eles são nossos amigos, aí não precisa ficar perguntando, nós temos uma lista de 3 páginas de celebridades dizendo que o Orlando tinha que ficar, eles souberam muito depois, né? Enfim. E assim foi. Teve um movimento, baita movimento dos alunos. Os alunos tiveram que nos levar na pró-reitoria, porque eu e o Peter não sabíamos onde era. E a gente conseguiu. E o Orlando ficou, depois ele se aposentou mais tarde, sabe, porque ele mora em Campinas, aí tá, a coisa ficando pesada, ficar vindo de Campinas e tal. Mas o Orlando está lá, todo mundo que passa por aqui, de vez em quando se engancha lá no Orlando e fica indo em Campinas falar com ele. E tem o Peter, tem a Denise, tem o Percy, que se juntou a nós, e todas as várias e várias gerações de estudantes ou avulsos, né, que passaram por aqui, né? A gente já tem filho, neto, bisneto, tataranetos. Os tataranetos tiveram milhões de filhos, tem um monte que a gente nem conhece. Sim, e claro que isso só pôde acontecer porque teve esse feliz encontro dessas pessoas que não por acaso se colocaram juntas, né? Bom, eu primeiro tenho que dizer que esse encontro dos novos povoamentos é um belo surto, como o Marcelo chamou isso, né? Um belo surto. Mas em que consiste esse surto? Por que chamá-lo de surto? É um surto do saber do corpo. Saber do corpo, que é o saber dos afetos, e os afetos são as presenças vivas das forças do mundo no nosso corpo. Elas são parte do nosso corpo. Não é assim, eu estou aqui, o mundo está lá, o mundo me influencia. Não. O meu corpo se constitui dos efeitos dessas forças, num certo plano. Ou, mais amplamente, das forças do cosmos. São forças que nos habitam, queiramos ou não. A maior parte do tempo a gente não quer, por essas N razões que foram belamente levantadas aqui. Surtos de nossa gravidez de germes de mundo. Efeitos dos afetos originados em nossos encontros com gente, mas também com paisagens, canções, livros, crises mundiais, Trumps, Temers e etc. Cada surto é uma germinação destes mundos. E quando o mundo germinado consegue trazer toda a pulsação daquele germe, esse mundo irrompe nas formas do presente. Abre clareiras de uma vida que se liberta do sonambulismo. Nessas clareiras, temos a chance de sermos contaminados e nos lançarmos em outros tantos surtos, que abrirão outras tantas clareiras e por aí vai. Este encontro, Novos Povoamentos, é uma dessas clareiras. E é evidente que isso até me arrepia, porque é disso que eu me alimento, é disso que eu vivo, e me traz uma serenidade que, nesses últimos tempos, está difícil de sustentar. Dá para dormir, assim, aquele dormir gostoso, né? Os germes não têm imagem,
não tem palavra, não tem gesto, são germes. Quando está lá de germe na barriguinha, você não sabe como vai ser o dedinho do negócio, né? Eles ficam ali como uma presença pulsátil, que nos arranca das zonas de conforto e de morte. Zonas em que estamos confinados por nossa submissão ao poder vampiresco, é literalmente vampiresco, isso não é metáfora, o poder vampiresco da cultura antropofalo-ego-logocêntrica, que a gente também pode chamar de ciscêntrica, né? Que não é nem heterossexual, é quando a gente se confunde com o tipo de órgão com o qual a gente nasceu e com o gênero histórico que está associado a ele. Isso é cisgênero. Um heterossexual pode estar completamente confinado à sua figura machista ou à noivinha, mas ele também pode escapar e derivar para outros lugares, né? Não basta virar homossexual ou trans para que isso aconteça. Tampouco é impossível que isso aconteça numa vida heterossexual. Aí nem dá para chamar de heterossexual. Bom, então, eu falei poder vampiresco da cultura vamos dizer, cis-antropofalo-ego-logocêntrica, que faz de nós zumbis exângues, a perambular pelo mundo como baratas tontas, que às vezes, aliás, pouquíssimas vezes e por mero acaso, acertam a direção. Mas na maioria das vezes só fazem estragos. Mas nem todos podem ser contaminados por esses surtos. Isso também é bom de ficar mais velho, né? A gente desiste de convencer todo mundo, mesmo porque convencer não serve para nada, e a gente também desiste da ideia terrível de paraíso que nos foi transmitida pelas tradições monoteístas, né? Nem todos podem ser contaminados por esses surtos. A doença dessa civilização, em muitos casos, não tem cura. E é com isso que a gente tem que lidar. Como praticante de um ofício clínico-político, que é o meu, desde quase pequenininha, que eu abracei pelo horror que esse estado de coisas provoca e sempre provocou em meu corpo, eu tenho sido levada a decifrar esse morto-vivo, inclusive em mim mesma, e a começar por mim mesma, evidentemente. Como esse morto-vivo atua, mas também como se pode sair dele, de vez em quando. Depois volta, depois sai de novo, depois sai mais um pouco, depois volta por menos tempo, aí sai mais um pouco. É o trabalho de uma vida. Pois bem, quando somos habitados por esses germes e pelo mal-estar que eles nos promovem, o desejo é convocado para pensar, agir. Estou colocando aqui pensar e agir como uma só palavra. De modo a recobrar o equilíbrio perdido. É aí que a coisa pega. São muitas e diversas as reações do desejo para cumprir essa função de recobrar um equilíbrio, como quando estamos desestabilizados por um novo germe de mundo pulsando em nosso corpo. É onde vão se distinguir as políticas do desejo, ou a gente pode chamar isso de micropolíticas das ações desejantes, com todas as consequências que cada uma delas tem no destino da existência individual e coletiva. Eu vou me ater a dois extremos de tais políticas, embora nenhuma existência encontre-se nesses extremos, apenas neles, do começo ao fim. Somos sempre oscilações entre várias posições do desejo. Esse é o trabalho de uma vida. Para descrever esses dois extremos e o que os diferencia, eu preciso primeiro compartilhar com vocês algumas figurinhas, bem rapidamente, elas não ocupam mais do que um parágrafo, tá? O que chamamos de subjetividade? O que chamamos de subjetividade é um conjunto de capacidades que temos de acessar o mundo e decifrá-lo. É com essas experiências subjetivas que nos situamos e orientamos nossas ações. Mas a subjetividade não é sinônimo de sujeito. A subjetividade é, no mínimo, sujeito e fora do sujeito. Eu vou aqui, esse é o parágrafo, eu vou um pouco definir o que é sujeito, o que é essa experiência do sujeito e essa experiência fora do sujeito.
o sujeito, ele capta o mundo, ele capta as formas do mundo. Capta as formas do mundo. E as formas do mundo, ao captar, quando eu vejo, farejo, toco, escuto as formas do mundo, isso que eu vejo, farejo, escuto, toco, é imediatamente associado com o repertório de representações culturais que eu tenho e no qual eu estou estruturada. Então, eu projeto isso sobre o que eu vejo, toco, escuto, farejo, e com isso eu produzo sentido. Enquanto que o modo como essa experiência fora do sujeito capta o mundo é pelo efeito das forças do mundo em nosso corpo. Aquilo que Deleuze e Guattari chamaram de afetos, que eu acho que é uma palavra que dá para ficar, desde que a gente não confunda ela com o sentido dessa palavra em português ou nas línguas latinas, que é afetivo. Ele é tão afetivo, é tão carinhoso, né? Afecto vem do verbo afetar, né? O modo como as forças do mundo nos afetam, nos tocam, nos atingem, nos desestabilizam. Bom, que tipo de conhecimento se produz através dessa percepção, dessa experiência do sujeito? É o conhecimento cognitivo. Cognitivo. E que tipo de conhecimento se produz nessa experiência das forças do mundo em nosso corpo? É o que eu chamo do saber do corpo, ou saber dos afetos. Que tipo de função tem nossa experiência subjetiva enquanto sujeitos? Não é uma função descartável, ela é muito importante. O ruim, como nós vamos ver, está reduzido a isso, aí é muito doente, né? Que função é essa? É uma função de comunicabilidade e sociabilidade, né? Que é útil porque ela serve para a funcionalidade da vida social. Beleza. O problema é ficar só nisso, né? Que outro tipo de função exerce essa nossa experiência nossa experiência subjetiva, enquanto fora do sujeito? Ela nos permite uma orientação ecológica, ou uma orientação etológica, né? Que visa não a comunicabilidade e a sociabilidade, mas a preservação da vida. São experiências, essa do sujeito e do fora do sujeito. Eu estou com tanta sede hoje, não sei se foi esses novos povoamentos, viu? Eu não paro de tomar água. Bom, essas duas experiências, é claro que há várias outras, eu estou privilegiando aqui duas, porque é as que me importam aqui. Essas duas experiências funcionam em registros radicalmente radicalmente distintos e absolutamente redutíveis um ao outro. E impossível juntá-los numa síntese, né? Porque a relação entre esses dois registros de experiência absolutamente e redutivamente distintos é uma relação de paradoxo, que, como um paradoxo, é intransponível. Não chega em nenhum final feliz, onde tudo se junta e a gente fica feliz para sempre no paraíso com aqueles anjinhos cor-de-rosa, tocando harpa, aquela coisa horrorosa, entediosa do paraíso, né? Então, entre essas duas experiências, é um paradoxo que há. E, como tal, ele é intransponível e ele desestabiliza a nossa autoimagem, a roupa, a pele que vestimos e que identifica nosso corpo. Ele desestabiliza também os contornos do mundo e seus sentidos, quando esse germe está ali pulsando, friccionando, né, com o repertório cultural no qual se desenha a nossa roupa-pele, a roupa-pele do mundo, né? E aí, desnaturalizados, a partir dessa experiência, desse paradoxo, somos tomados de mal-estar. E atenção, esse mal-estar não tem nada a ver com angústia. Cuidado.
Angústia é coisa do sujeito. Vocês já vão ver quando que ela aparece. Mas é um mal-estar. Né? Eu sempre trago aquele exemplo daquele, você falou do Woody Allen, aquele filme Desconstruindo Harry. O estado em que a gente fica, quando está tomado por esse paradoxo, é como aquele Harry no filme que de repente está conversando socialmente e some o rosto, some o olho, some a boca. É mais ou menos como a gente se sente. Isso não tem a ver com angústia, pode virar angústia, tá? Bom, esse mal-estar é nosso maior tesouro. É o nosso maior tesouro. Pois ele funciona como um alarme vital. É esse alarme vital que convoca o desejo para agir. Para agir, para recobrar o equilíbrio. Pois bem, agora sim eu posso descrever o que diferencia dois extremos da política de desejo que eu quero colocar aqui. Comecemos, a primeira, pela política do desejo orientada pela perspectiva cis, antropofalo, ego, logocêntrica, em sua mais extrema manifestação. Antes eu poderia dizer isso não existe, mas hoje em dia a gente está vendo que isso existe e está bem robustamente se manifestando. Assim, tomou o campo, né? Ocupou a arena. Né? Bom, nessa perspectiva antropofalo-logo-ego-logocêntrica, a subjetividade é reduzida ao sujeito. Ela se caracteriza, que somos nós, neuróticos, ela se caracteriza pela redução da experiência subjetiva ao sujeito e a dissociação, a cisão em relação à experiência enquanto fora do sujeito. E quando eu digo neurose, o Freud, quando inventou a psicanálise, e estudou principalmente as neuroses, é porque a neurose corresponde ao modo de subjetivação dominante na cultura moderna ocidental. Não é que ele descobriu uma doencinha, não. Ele descobriu um modo dominante, a doença dominante dessa cultura moderna ocidental. Bom, e quando Deleuze e Guattari chamam, com humor que lhes é peculiar, de esquizoanálise, é porque eles se deslocaram da redução dessa leitura ao psiquismo, essa redução que é própria da neurose, para abrir essa escuta e esse trabalho, né, para as derivas que vêm desse outro campo, que é o fora do sujeito, e que esquizofrenizam, que são os surtos que esquizofrenizam o modo de existir dominante. Eles não estavam falando da psicose como doença. Estavam falando de uma experiência que é vivida na esquizofrenia e que se torna doença por não poder atualizar-se em nada. Né? Bom, mas esse não é o ponto aqui. É essa redução ao sujeito que gera e sustenta a interpretação nefasta de que a cada subjetividade corresponde uma identidade, seja ela étnica, racial, religiosa, nacional, cultural, de gênero, de classe, mas também de profissão, domínio de conhecimento, etc. Né? Por que aí se pode falar em identidade? Porque se eu estou restrita ao meu lugar numa determinada grade social e totalmente dissociada do jogo de forças do mundo que habitam o meu corpo e formam esse germe que quer germinar, o mundo não existe, a alteridade no mundo não existe. Eu posso até ser super politicamente correta, querer que não tenha pobre, que não tenha racismo, achar que todo mundo tem direito civil, lutar pela igualdade, o que é muito importante, porém insuficiente, né? E, no entanto, tudo isso não existe no meu corpo, porque eu estou dissociada. Né? É só assim que eu posso falar em ir num contorno discriminável, fixo e perene, né? Que é a ideia de identidade. Assim reduzida ao sujeito, a subjetividade naturaliza seu atual contorno e também o atual contorno do mundo, como se fosse a verdade que existiu desde sempre e para sempre. A desestabilização destes contornos para essa subjetividade reduzida ao sujeito é vivida
como ameaça de fim do mundo e desagregação de si mesmo, e não como anúncio do fim de um mundo e de uma forma de existência, né? O que eu pus aqui? É aí que o mal-estar se transforma em angústia, a angústia do sujeito. Por que se transforma em angústia? Se transforma em angústia porque essa ilusão de que é o mundo, esse mesmo que estão se desagregando, gera, evidentemente, um pavor da morte, né? Um pavor da morte, que pode ser simples, que pode ser concreta, mas que, em geral, ela é a morte da nossa possibilidade de existir como cidadãos. É o perigo de ser excluído, de não pertencer mais, de não ser reconhecido, de não pertencer àquela comunidade tal como ela está estruturada, né? A ação desejante, nesse caso, movida pela angústia, ela vai buscar o equilíbrio orientada por forças reativas que produzem um mero rearranjo ou reacomodação de suas atuais formas de viver e suas respectivas formas de expressão. É uma bússola moral que guia as ações do desejo nesse caso. Sua agulha aponta para os códigos de comportamento e de linguagem, por certos léxicos, como dizia ontem o Marcelo, insistia nisso, né? O desejo é impulsionado por uma vontade imperiosa de conservar o instituído. E o que resulta de suas ações é precisamente essa conservação do instituído. O suposto novo, entre aspas, porque aqui a gente está falando novos povoamentos, e uma das perguntas que vocês se fizeram e mandaram para nós, 3 aqui, né? O que a gente quer dizer com novo aí, né? Então, o suposto novo que tais ações produzem é apenas um rearranjo do velho, criativo, na melhor das hipóteses, que é igualmente fatal, o criativo, ou talvez mais venenoso ainda, porque nos confunde. Aqui é muito importante distinguir o verbo, o substantivo criação, que é o que acontece, que nós vamos falar depois, quando esse germe consegue germinar até chegar num ser aí que se cria, que quando é portador dessa pulsação, ele tem um poder de contaminação fantástico, né? Aqui não, o criativo é muito diferente, a criatividade é muito diferente de criação. E vocês já devem ter percebido, como nós percebemos, que a criatividade está na crista da onda. E por que é mais fatal? Quando esse mero rearranjo, que faz tudo permanecer no mesmo lugar, é criativo. É porque ele nos fascina e nos confunde. Ele faz parte do feitiço. Bom, o suposto novo... Bom, então, assim, com esse criativo, com esse, na melhor das hipóteses, quando se faz um mero rearranjo do que está aí, tapa-se o colapso daquele mundo e daquele modo de existência, na ilusão de que ele deixou de estar em agonia. Está tudo bem, né? Mas, evidentemente, isso não resolve. O germe continua azucrinando, nos azucrinando. Volta necessariamente a pulsar, pois o que ele quer é germinar. É dessa perspectiva que, à medida em que o mal-estar não se resolve, a angústia do sujeito vai se intensificando, as ações do desejo passam a ser cada vez mais contundentes, aumenta seu grau de violência. É o que nós estamos vivendo. O limite é o que Hitler, ontem o Marcelo também falava, como se chamava? Não sei o que, nazi, como era? Hã? Hitlership. Hitlership. Está super aí no ar, né? O Hitlership. O limite é o que Hitler brilhantemente chamou de solução final. Olha que coisa mais precisa, né? Sabendo que o encontro do que gerou-se, no qual gerou-se o tal germe, no caso, encontro com judeus, ciganos, armênios, né?
sabendo que o encontro no qual gerou-se o tal germe foi com determinadas forças, bem precisamente, essas dos judeus, armênios, ciganos, né? E que são elas que nos arrancam da zona de conforto de um modo de existência naturalizado, a solução, tão simples assim, é jogar na câmara de gás. Jogar esses outros na câmara de gás. De baseada. Jogar quem? Os portadores das forças desestabilizadoras. Assim, decide-se aprisioná-los, entulhando seus corpos nos trens da deportação, e assim que eles saem desse trem, sem perder tempo, jogá-los direto na câmara fatal. E se algum desses seres, por acaso, conseguir sobreviver minimamente e ainda estiver estribuchando, né, é fácil. Eles são recolhidos, depositados em umas pás enormes que os colocam no forno crematório. Aí não sobra nada. Fica tudo em paz. Bom, onde que está meu forno crematório? Está aqui. Esta é uma solução que não para de insistir. Não para de insistir. É a Europa colocando muralhas para não deixar entrar os refugiados que morrem, também eles as baciadas, em sua tentativa de atravessar as águas, para fugir de sua ameaça de morte em seus países de origem, cuja precarização decorre do regime exatamente do regime colonial capitalístico instalado pela própria Europa Ocidental. São também os desmanches dos direitos trabalhistas para precarizar a força de trabalho mundial, de modo a aumentar exponencialmente a mais-valia e a acumulação de capital, como foi o trabalho escravo durante 3 séculos, que permitiram que Marx chamou de acumulação primitiva. Né? Você bota o escravo para trabalhar, você não paga um tostão. A mais-valia, como todos nós sabemos, é a diferença entre o valor que se paga pelo trabalho e o valor pelo qual se vende o produto daquele trabalho. Essa diferença que é enorme. O Marx descobriu um negócio tão óbvio, mas parecia tão misterioso. Como é que acumula capital, né? É simples. A diferença é o trabalho que se paga, o valor que se paga pelo trabalho, o valor do produto que ele faz, vai para onde? Para o meu bolso, beleza. Essa acumulação primitiva, ela não para de ter que ser reinstaurada e reinstaurada. Isso, aliás, eu ouvi, que eu achei brilhante, da Silvia Federici, uma feminista italiana que mora em Nova York desde os anos 70 e que a gente trouxe aí para um outro território que não é o do núcleo, que é o PACA e as urgências. Né? Enfim, então, na base dessa acumulação primitiva do capital, do trabalho escravo, que você não paga um tostão, e também, evidentemente, na base da extração de matéria-prima não paga com a colonização, é que se acumula capital. Mas o que eu achei interessante da Silvia Federici é que ela fala que a cada vez que o capitalismo entra em crise, essa acumulação primitiva tem que ser restaurada. E essa acumulação primitiva se faz na base, hoje, por exemplo, da precarização do trabalho. Isso ela não falou, mas é nítido, né? Que também cria uma mais-valia grandona e se acumula de novo, né? Mas também se faz, por exemplo, do trabalho feminino doméstico, que é um trabalho não pago desde sempre, né? E que é parte integrante da produção capitalista. Né? Não vou ir por aí, porque isso seria mais uma outra história bem comprida. Bom, e é com essa acumulação primitiva que nasce o sistema capitalista no século XVI, inseparavelmente da colonização e da escravidão. São os Trumps, os Temer, os Macri, etc., que tomam o poder do Estado por toda... Eu falei, é a precarização do trabalho, né? Eu falei, onde está essa solução final que não para de voltar? Eu falei das muralhas que a Europa coloca para não deixar os refugiados passar, que vem de uma situação tenebrosa, terrorífica, exatamente como produto do que a Europa fez em seu processo de colonização. Eu falei também que são os desmanches dos direitos trabalhistas para criar um novo campo de acumulação primitiva, mas são também os Trumps, os Temer, os Macri, etc., só para ficar na América, né? Porque tem um monte por aí, né?
que tomam o poder do Estado por toda parte para implementar essas ações. É também o fora Dilma, o fora Lula, bodes expiatórios deste outro que se quer eliminar. E assim por diante. Ao tipo de inconsciente que habita esse tipo de subjetividade antropofalo, ego, logocêntrica, reduzida ao sujeito, dissociada do saber do corpo, né, essa subjetividade zumbi moderno ocidental, eu dei o nome ao tipo de inconsciente que a orienta, inconsciente colonial capitalístico. Colonial e capitalístico com tracinho juntando os dois, porque não dá para separar a colonização, a escravidão e a instauração do capitalismo. Esse inconsciente começa no século XVI, ou talvez bem antes, é que no século XVI a coisa pega de vez, né? Com as navegações, né? Mas começa antes, começa quando Roma cafetina o Cristo. Quando Roma cafetina o Cristo e transforma a figura daquele cara macro e micropoliticamente resistente, porque o Cristo lutava macropoliticamente contra os donos do poder na Palestina, os judeus donos do poder naquele momento, e micropoliticamente através dessa coisa da qual nós estamos falando e que não tem a ver com misticismo nem religião. Pois bem, quando Roma cafetina essa figura que tinha, o capital sempre cafetina aquilo que brilha, aquilo que pulsa. Então cafetinou Cristo, devia ser legal, cara. Né? E transforma sua figura. Olha o que virou esse cara. Um fulano pregado com um prego na cruz, né? Que é um mártir, a figura do mártir que se sacrifica para nos salvar de nosso suposto mal. E com isso Roma consolida seu império. Com aquela figura lá. Eu estava um dia porque eu sou de origem judaica, né? E eu estava um dia numa missa, 7º dia, de não sei quem, e estava o Danilo Miranda lá também, não lembro quem foi que morreu, meu Deus, a minha memória também já foi para o brejo, né? E aí, primeira vez que eu fiquei olhando o Cristo, falei, gente, olha o que aconteceu, porque eu não tinha me dado conta. O que é isso? E o Danilo, que era padre, né, no começo, o Sesc nasceu de coisa de padre de esquerda, vocês sabem, né? Por isso que o Sesc é essa coisa tão magnânima, tão bacana, tão generosa, e ao mesmo tempo tudo que entra lá dentro, a força poética é massacrada e sobra só a carcaça no fim, né? Quer dizer, nem sempre. É uma luta lá dentro, né? Mas o Danilo chega para mim, e aí, o que você está achando desse negócio? Sabe? Aí eu comecei a falar para ele, gente, que história é essa desse negócio? Quando que foi direito? Me explica, porque ele foi seminarista, né? Mas, enfim. Então, no século XVI, né, desculpe, eu falei começa bem antes, quando Roma cafetina o Cristo, aí a coisa pegou, o império pegou beleza, né? Esse regime e o inconsciente que o sustenta não para de insistir. Desde então, é que no século XVI a coisa, com as navegações e depois a escravidão da África inteira, aí foi o gozo total assim, do império, né? Aí a coisa foi que foi. Esse regime e o inconsciente que o sustenta não para de insistir. Os fatos que eu acabo de rememorar são apenas alguns dos milhares de frutos das formações desse inconsciente no campo social, talvez desde a cafetinagem de Cristo, mas principalmente a partir do século XVI. Bom, agora vamos para o segundo extremo, o outro extremo. O outro extremo é de uma perspectiva imanente, criadora, antropofágico, relacional. Não vou explicar o que eu quero dizer com antropofágico aqui, a gente vai perder tempo. Enfim, ele é de outro jeito, tá? Bom, precisa achar palavras muito mais precisas que não precisa explicar coisa nenhuma para dizer o que ele é, para nomear. É dessa perspectiva que surgem os tais surtos que rompem na pasmaceira morta-viva que habita nossa paisagem e esses surtos a redesenham. Como funciona essa política do desejo? A subjetividade, eu falei que a outra política do desejo, a experiência subjetiva é reduzida ao sujeito e ceifada do acesso ao saber do corpo, ao efeito das forças do mundo no nosso corpo, aos afetos. Ela não tem capacidade de decifração etológica e ecológica, né? Então, nesse caso, a subjetividade não está nessa cisão. Ou porque nunca esteve naquela cultura, ou porque
existe uma luta e um trabalho para sair dela entre nós. Quando eu digo nunca esteve, numa cultura indígena ela nunca esteve. Também não vamos romantizar a cultura indígena, porque tem muitas tribos indígenas hoje que a única maneira de sobreviver face ao agronegócio, por exemplo, é trabalhar com tráfico, né? Narcotráfico. Mas, enfim, nesta cosmogonia, o que a diferencia fundamentalmente, e que, por isso, ela nos é tão inspiradora, não para virar índio, mas para reativar essa política de produção do desejo que sumiu na nossa civilização, né? A subjetividade vive a experiência do sujeito e do fora do sujeito ao mesmo tempo e consegue sustentar-se na corda bamba tensionada entre essas duas experiências e na temporalidade própria ao processo de germinação do mundo virtual que está ali habitando o corpo. A Denise falou no tempo, insistiu bastante nessa temporalidade. Ela até falou que meus orientandos não me ouçam. Acho ao contrário, que os orientandos dela e todos os orientandos do planeta a ouçam, né? Porque se a tese vale para alguma coisa, ela tem que ser fruto dessa germinação. E ela precisa dessa temporalidade, da subjetividade, tomada por essas duas experiências ao mesmo tempo, que são paradoxais. É uma corda bamba tensionada, se sustentando nesse lugar, não deixando que o sujeito barra ego imediatamente fique angustiado, querendo dar um jeito, né? E mantendo-se na temporalidade própria dessa germinação, até que alguma coisa surja, que pode ser um texto, uma palavra, um gesto, uma obra de arte, uma outra sexualidade, outro tipo de alimentação. Pode ser N coisas, pode até ser, mas isso eu não tenho muita certeza que dá. Lidar de outro jeito quando você está dentro da máquina do Estado, hein, Vera? Não sei. O meu lado romântico e otimista gostaria que isso fosse possível, mas eu acho que não é. Enfim, então vamos lá. Então, essa germinação é um processo de criação. É um processo de criação, tem nada a ver com criatividade, né? Essa germinação é um processo de criação levado pelo desejo. São surtos de vida, novos povoamentos que resultam numa nova forma de viver e sua expressão. O novo aqui é guiado pelos afetos que compõem os germes de mundo. O que conduz essa política de desejo não é uma bússola moral, como é o caso da subjetividade antropofalo-ego-logocêntrica, que se guia por certas grades culturais, né? O que conduz essa política de desejo aqui é uma bússola ética. E o que é uma bússola ética? A agulha dessa bússola, ela não aponta para algum léxico, como ele diz, que eu adoro, né? Não aponta para um léxico, não aponta para um código de comportamento, não aponta para certas formas de expressão. Ela não aponta para significado nenhum, conteúdo nenhum. Ela aponta para a vida. A agulha dessa bússola aponta para a vida. Por isso que eu chamo ela de bússola ética. Para as demandas da vida que quer perseverar. A gente falou que na subjetividade antropofalo-ego-logocêntrica, o desejo é comandado pela vontade de conservar aquele mundo, né? Aqui, o desejo é guiado pelas demandas da vida que quer perseverar. O que quer perseverar é a vida, e não uma espécie de mundo e suas formas de expressão. E a vida não tem conteúdo. A vida é o que empurra para que se crie um mundo onde ela vai se concretizar cada vez, né? Porque a vida, as demandas da vida que quer perseverar, a perseveração da vida depende de um processo constante de diferenciação. Depende de sua materialização em novas formas. A cada vez, são surtos, né, que acontecem a cada vez que a vida se encontra sufocada nas formas do presente. Uma vida que quer perseverar, essa perseveração depende desses surtos nos pontos de infecção das formas do presente, né, onde outros mundos vão germinar.
Não dá para separar vida e a forma na qual ela está. Não posso pegar o Marcelo, por exemplo, separar a forma dele da vida que está atualizada nessa forma. Não existe vida que não esteja no processo de materialização e não existe matéria nenhuma que não resulte de um movimento vital e que não esteja tomada por esse movimento, né? O novo é uma dessas palavras contaminadas pelo inconsciente colonial capitalístico. Hoje, como tantas outras, né? Mas hoje essa palavra novo é uma das principais palavras com que se exerce o feitiço desse sistema colonial capitalista em nós. Como todas as palavras capturadas por essa perspectiva antropofalo, ego, logocêntrica, temos que arrastá-la para um outro lugar, preenchê-la de outras forças ativas, ou simplesmente inventar uma outra palavra, outras palavras. Não tem o método certo, né, em relação à palavra que está tomada e mortificada pelas forças reativas, né? São estratégias de surto que fazemos sem saber, guiados pela decifração inconsciente das forças do lugar em que estamos e daqueles a quem nos dirigimos. É isso que eu estou fazendo aqui. Tem que escolher as palavras, mas não sou eu que escolho. É os novos povoamentos que escolhem elas para mim, né? Para terminar, eu trago uma frase de Deleuze e Claire Parnet, que os organizadores desse dispositivo sugeriram para a gente aqui, como disparador, e também, acho que no paper aí na internet, né, que é uma citação que eles escolheram para marcar o território do ritual que iria se instaurar aqui e que, de fato, se instaurou. Esse ritual que foi pensado como um chamado para novos povoamentos. Bom, a citação é a seguinte: nós somos desertos, mas povoados de tribos. Passamos nosso tempo arrumando essas tribos, dispondo-as de outro modo, eliminando algumas delas, fazendo prosperar outras, e todos esses povoados, todas essas multidões não impedem o deserto, que é nossa própria ascese. Ao contrário, essas tribos, multidões, habitam esse deserto, passam por ele, passam sobre ele. O deserto, a experimentação sobre si mesmo, é a nossa única identidade. Só que aí ele, depois usa a palavra identidade, eles colocam nossa única chance para todas as combinações que nos habitam. Bom, fecha a citação. As tribos que nos atravessam são as forças que nos compõem e que variam segundo os encontros que fazemos. Gentes, paisagens, livros, canções, as forças reativas da Globo, ou da precarização do trabalho, ou da tomada do poder de Estado pelos zumbis morto-vivos e tantas outras. Tais forças são o comum que habita todos os corpos. O germe de mundos que se produzem nesses encontros formam campos de enunciação, que pedem que se crie enunciados para que os germes, enunciados que podem ser de gesto, não é palavra só, para que se crie enunciados. Desculpe, vou retomar essa frase. O germe de mundos que se produzem nesses encontros formam campos de enunciação que pedem enunciados para que os germes tomem forma no presente e que sua pulsação os torne sensíveis. São os tais surtos da vida, ou de vida. Mas estes surtos enunciados não podem fazer-se senão no deserto da ascese de uma experimentação sobre si mesmo. E por isso não são nossos, mas são a voz singular do comum das forças do mundo que habitam nossos corpos.
E se eles são individuais, esses enunciados, não é apenas... Aliás, se eles não são individuais, né? Porque eu falei que eles são a voz singular do comum das forças do mundo que habitam nossos corpos, se eles não são individuais, não é apenas porque eles partem do comum, mas também porque se tais surtos enunciados conseguem ser portadores da pulsação daquele germe, ou seja, se o surto for até o fim, ele tem poder de contaminação e desencadeia proliferações inesperadas, que não nos pertencem. Somos nós que a elas pertencemos. Eu pensei isso aqui porque eu vi um índio falando: vocês estão equivocados, a gente não possui essa terra da qual a gente não quer sair, é ela que nos possui. Foi a partir daí que eu fiquei pensando, aquilo me pegou, né? Eu vou repetir o que, onde isso foi parar em mim, e deve parar em os outros lugares, né? Em mim e vocês. Se eles não são individuais, esses surtos, esses enunciados surto, se eles não são individuais, não é apenas porque eles partem do comum das forças que habitam nossos corpos, mas também porque se tais surtos enunciados conseguem ser portadores da pulsação daquele germe, ou seja, se o surto for até o fim, ele tem poder de contaminação e desencadeia proliferações inesperadas que já não nos pertencem. Somos nós que a elas pertencemos. Se esta, aspas, é nossa única chance para todas as combinações que nos habitam, fecha aspas, é porque sem isso, tais combinações simplesmente deixam de se concretizar e nossa existência passa a ser um cemitério de suas necroses. Uma necrose que não é só nossa, mas do próprio tecido social, pois nossas ações são parte deste tecido. Toda vez que o desejo sucumbe ao poder do inconsciente colonial capitalístico, produz-se uma interrupção da germinação de outros mundos que habitam o nosso mundo. Por isso que eu disse que quando essa necrose se dá, ela não é uma necrose só do nosso tecido individual, ela é uma necrose no tecido social. É gravíssimo. Este encontro, eu vou terminar por aqui, este encontro é uma convocação ao surto ativo. E se ele é vitorioso, é porque ele mesmo se propôs a ser e foi um surto, esse encontro aqui. E não mais uma cena estéril de blá 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 acadêmico sobre as formas de resistência no presente. Né? Não esqueçamos que o tal blá 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 acadêmico que não decorre de burrice, ignorância ou falta de erudição, mas muito mais violentamente. Ele é a manifestação da política dominante de produção do pensamento própria da subjetividade antropofalo, ego, logocêntrica, cis. É que o cis eu peguei há pouco tempo e ele não entrou. Mas ele está me trabalhando de um jeito que não tem machismo que me pega. Bom, então vamos lá. E pior. Por estar o pensamento, esse blá 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 acadêmico, pensamento acadêmico, pior, por estar no topo da suposta hierarquia de conhecimentos inventada pela cultura moderna ocidental e que sustenta o poder dessa cultura ainda mais. Olha que grave. Não é só, ai, poxa, que chato, não. É gravíssimo. Gravíssimo. Porque isso sustenta esse inconsciente e sustenta essa cultura e nos sustenta nessa subjetividade. Porque a gente se submete e repete, né? Então, pior, por estar no topo da suposta hierarquia de conhecimentos inventada pela cultura moderna ocidental e que sustenta seu poder, o blá 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 acadêmico tem o poder de interromper os surtos ativos da criação. Em suma, ele interrompe o fluxo da vida e contribui para debilitar
e, em alguns momentos, impedir sua preservação ou sua perseveração. Este é um encontro de povoamentos, tribos, movimentos, forças que resistem à captura do inconsciente colonial capitalístico. E se essa resistência é efetiva, é porque ela se afirma eticamente em seu próprio exercício. Obrigada. Como é que a gente não ia ficar feliz com isso, gente? A puta véia aqui fica que não se aguenta de felicidade. Puta que pariu. Muito obrigada, gente. Delícia. Que delícia. Agora vamos abrir a pergunta. Alguém tem alguma pergunta para começar? Comentário. Ou comentário? Ou Surto. surtos? Os colegas não têm Os colegas, esse negócio de só ouvir professor e não ouvir os colegas é parte do tal inconsciente colonial capitalístico, juro. Ou porque está cansado, tudo bem, beleza. Tem outros compromissos. Mas esse negócio de professor é só um pedacinho, né? Tá dando para ouvir todo mundo? Uma coisa que eu fiquei pensando que... ficou Quem está falando? aqui. Ah, tá. Que ficou martelando durante a fala toda do Peter, quando ele, principalmente no enfoque dado aos movimentos aberrantes. E Depois do... no enfoque dos movimentos aberrantes. Tá. E depois, quando você retomou a questão da morte do mundo, da morte da Terra, mas que não é da Terra como um todo, mas de um mundo, que é um mundo possível dentre vários mundos possíveis. E o final da sua fala, que você fala da germinação de outro mundo. Aí eu queria um pouco pensar que vocês, os três, acho que é possível, desenvolver um pouco mais a relação desses novos povoamentos, desses povos por vir, com aquilo que está sempre brincado nessa relação com um mundo por vir, uma terra por vir. Ou, na leitura do Foucault, de uma vida outra cínica que sempre engendra um mundo outro. Então, essa relação entre vida e povoamento com a criação de uma nova terra. A gente vai falando com cada pergunta ou a gente vai ouvindo o outro? Não, vocês sabem. O que vocês acham melhor? Acho que a pessoa que pergunta podia esclarecer se está perguntando para alguém específico, para os três ou para dois. Ele perguntou para os três, né? Uhum. Mas acho que podia juntar com mais duas, assim, depois a gente... Ah, entendi. A Vera quer falar. Ah, não. O Peter Ele foi só mijar já. Oi? Tá. Sueli, eu queria que no seu texto, né, agora no finalzinho você apontou que agora está começando a articular com o CIS, né? E para mim também é muito legal pensar, ouvir você falando assim, porque mais do que um lugar de identidade ou de afirmação de identidade, eu acho que o CIS ele é realmente uma força de movimento que atravessa. E aí, depois eu queria que talvez falasse um pouquinho mais dessa articulação dentro do que você já estava propondo dentro do pensamento de inconsciente colonial e tal. Obrigada. Olá, boa tarde. Boa tarde. A minha pergunta veio a partir da fala da Denise, né? Que eu fiquei pensando assim, por que temos dificuldade de suportar essa desaceleração? Porque pensando a partir do exemplo da ausência da convalescência, né, do resguardo. O que se passa nesse processo de subjetivação contemporâneo que me parece não suportar o lento, o simples, o singelo. Estaríamos nos alimentando da aceleração, do esgarçamento do corpo?
o quanto que nossa subjetividade se sustenta desse ritmo louco, dessa falta de ar. Não se trata de bem e mal, mas assim, queria entender como é que você... De bem e mal, que é ruim ou bom em princípio, mas como que isso compõe a nossa subjetividade, assim, sustenta um corpo hoje em dia? Mas se ninguém vai... Quer começar você com essa? Eu ainda quero pensar. Bom, então eu vou respondendo a essas duas perguntas enquanto o Peter... tá chegando. Porque for fazer todo mundo mais tem que pergunta, fazer xixi, pode levantar né? a mão, eu olho. Peter, a gente vai começar a responder as duas perguntas. Quer começar? Não. Eu vou juntar as duas, porque o cis, para mim, ele é uma palavra que surgiu de algum desses novos povoamentos que eu vejo surtando aí, né? Surtando no tecido social, fazendo o tecido social surtar, né? Porque, como eu disse, o cis é o nome que se dá a essa identificação entre os órgãos sexuais, o gênero e um certo código de comportamento que define o tal gênero, né? E, para além dos movimentos feministas e movimento gay, que vem aí já desde o final do século XIX, né? Foi havendo uma espécie de intensificação e radicalização, porque num primeiro momento, dada a experiência de opressão ou a violência sobre o teu corpo, por exemplo, a violência do machismo, que está por toda parte, né? Que está muito longe de ter sumido, e não está só no corpo dos homens. Está no corpo das mulheres quando a gente... Um dos nossos sintomas, né, é quando a gente cai num abismo, porque nossa existência depende do rapaz telefonar, né? Do homem, não se diz mais rapaz, né? Não telefonou, não escreveu um WhatsApp hoje, acabou o mundo. Por mais fodona que você seja, né? Isso é o teu lugar dentro do parzinho machismo. E ele habita todos nós, né? Machismo, né? Então, num primeiro momento, isso acontece dentro da democracia burguesa. Um primeiro movimento diante da opressão é um movimento macropolítico de luta contra a opressão, de reivindicação de igualdade de direitos civis. E assim aconteceu com as mulheres, aconteceu com os gays. Enfim, né? Muitas vezes acontece nos movimentos negros. O movimento negro hoje está dando uma virada micropolítica extraordinária, né? Nem dá para dizer movimento negro, eu prefiro dizer os negros em movimento, né? Porque não o movimento negro, em que não se trata mais apenas de uma luta no plano macropolítico. Se trata daquilo que poderia estar, mas não dava para estar, desde o início, quando as mulheres começaram a sair da vida doméstica e ir para a vida pública, né? Se profissionalizaram com a urbanização, etc., no final do século XIX. Inclusive, é o que deu nascimento à psicanálise, porque o Freud levou a sério o estrebuchamento daquelas mulheres. Alguma coisa, tinha um surto ali que estava irrompendo, que a psiquiatria e a medicina ficava enchendo o saco, interpretando aquilo das maneiras mais estapafúrdias, e o Freud criou a psicanálise movido por esse surto. Isso poderia ter levado a um deslocamento do antropofalo-ego-logocentrismo, mas levou, num primeiro momento, à reivindicação de igualdade de direitos, que ainda estão longe, isso ainda está longe, essa luta de ter sido completada, né? Muito bem. No entanto, com o tempo, passadas as várias gerações, diferentes contextos, né, a luta passa a se dar também no plano micropolítico, e existe um surto mesmo, né, que implode essa ideia de gênero, que aí não se trata mais se é mulher, se é homem, se é gay, se é hétero, se é trans, né, e cria sexualidades as mais diversas e efêmeras, que vão, inclusive, se transformando, porque os surtos não param, em função das forças do mundo que nos habitam.
Aí não dá mais para chamar. Vai chamar do quê? Por exemplo, eu sou uma mulher, loirinha, branquinha, né? Em princípio heterossexual, porque eu gosto de homem. Mas eu só gosto de gay. Eu tô com gay. Que eu sei lá o que quer dizer eu estou com. Dá para me chamar mulher heterossexual? Não dá. Dá para chamar ele de gay? Não dá. Esse é um arranjo, é uma espécie de surto que toma essa forma por um tempo, porque é o que a vida encontrou naquilo que estava germinando, precisava encontrar sua forma, e que não cabia de maneira alguma numa relação heterossexual tradicional ou nessa divisão entre hétero e gay, né? Por exemplo. Mas o meu exemplo, ele é uma porcariazinha de uma branquinha mais velha, que faz o que pode. Porque o que eu estou vendo emergir por aí é extraordinário. Extraordinário. Principalmente nas periferias, sem querer romantizar. Porque a gente, 68, a gente era muito romântico, a gente acreditava no paraíso, nos salvadores e tal. É que nem o Tony Negri, quando fala de multidão, parece que o sujeito da história não é mais o proletariado, mas são as multidões, e nós chegaremos no amanhã que canta, né? Não tem essa, mas eu não paro de escorregar nessa, né? Mas principalmente nas periferias, principalmente entre os LGBT, principalmente os negros e principalmente as meninas que reúnem esse conjunto de atributos, é uma coisa muito extraordinária que está acontecendo. Assim, com isso, eu estou te respondendo um pouco aonde eu vejo esses novos povoamentos se instaurarem. Acho que é muito importante a gente lembrar, eu não preciso lembrar vocês, eu preciso lembrar a minha geração, que esses novos povoamentos não são a panaceia de onde finalmente surgirá a revolução, que agora é também micropolítica. Não. Essas erupções, por definição, elas são efêmeras, porque elas respondem àquilo que a vida nos está demandando a cada conjunto de experiências que a gente vive, né? É isso. Eu sei, para você eram essas perguntas também, os novos. Não, era pergunta do novo povo. Como é que é seu nome? Tuane? Bom. Tuane. Obrigada, Tuane. Eu não sei se eu sei responder. Pensei, não adiantou muita coisa, mas enfim. Mas adiantou sim, porque me faz voltar à ideia. Num plano mais óbvio, eu havia dito que nos roubaram o tempo. E se vocês historicamente compararem a sociedade brasileira no seu todo, né? As pessoas no Brasil, anos 20, 30, para não ir longe, só o século 20, a quantidade de exigências que é feita hoje, só do ponto de vista para não ir no trabalho, nas empresas, a quantidade de exigências que é feita hoje, por exemplo, em relação à higiene corporal. Nossa Senhora. Puta que pariu. Não, e o pior é quando você tira a conclusão que todo mundo lá atrás devia ser porco, né? O que não é verdade. Claro. Mas, é assim, se vocês pensarem bem, a quantidade de produtos de higiene junto com beleza, mas higiene, que nós temos hoje dentro de casa e que as nossas bisavós tinham. Ok? Bom. Então, eu não vou falar só de gasto econômico, eu vou falar também de tempo. Então, uma vez eu fiz um trabalho de campo e entrevistei uma mulher que ela... Era muito engraçado, eu não estou com a fala dela aqui, uma pena, porque está no meu computador. Ela dizia assim, eu acordo de manhã, contando a rotina. Acordo de manhã e aí eu primeiro tomo uma ducha, aí eu passo creme. Enquanto eu passo creme, eu faço os exercícios para não ter arruga. Depois, ela... Eu nem lembro mais. Ela fazia várias coisas nesse depois creme banho. No corpo, Passa, creme no rosto. Várias camadas de creme. Tônico, creme, tem toda aquela coisa que as mulheres... Creme de olho, creme de boca, creme de ruga, creme de pescoço. Né? Então ela faz isso no banheiro que tem espelho, porque agora tem espelho em toda parte, eles nos perseguem, tem no elevador, tem tudo quanto é canto, não tinha tanto espelho assim, né? E, então tinha muito espelho, então depois que ela acaba isso, aí ela põe o negócio de ginástica, vai lá para a academia de ginástica e faz a ginástica, depois ela volta, ela toma mais um banho, aí passa mais tudo aquilo, né, de novo e tal. Só aí já foram 2 horas.
ok? Então é assim. Filtro Junto- solar também, né? Para sair. Filtro solar. Ela não falou, mas a gente podia pôr, né? Pô, Claro. podia- É assim, e agora com a Zika tem o, como chama, exploses também, É. né? Tudo que... É assim, a ideia de desacelerar, que não é nada original, tem uma série de autores que já falaram dela, nem vou citá-los aqui, vocês conhecem, Paul Virilio é um deles, mas mais antigo ainda, teve mais gente propondo uma desaceleração dessa vida que começa a acelerar de maneira absolutamente inusitada depois da segunda Revolução Industrial, ou seja, depois do século XIX, não é? Em que os próprios críticos da Revolução Industrial dizem assim, mas o que se passa agora que as máquinas permitem, agora com a energia elétrica, que é século XIX, permitem que a gente reproduza a natureza milhares de vezes mais rápido do que Deus, né? Então, se na filosofia Deus estava morto, agora estava para lá de enterrado, porque, de fato, as fábricas, quer dizer, os homens assumiram essa função demiúrgica e aceleraram o tempo. Quando não tem mais Deus no horizonte, então eles aceleram infinitamente. Então, houve uma imensa aceleração da nossa rotina, dos nossos tempos, e as cidades foram crescendo e propiciando cada vez mais isso ao longo do tempo. Uma vez, se ele deve lembrar, o Guattari, num pequeno artigo aqui, disse por que a gente não cria cidades reflexivas? Não é? Por que não há nas nossas cidades lugares que não são só de puro reflexo, que a gente fica que nem uma ameba, como eu costumo dizer, né? A coitadinha da ameba é muito simplesinha, ela só pode fazer isso mesmo. Mas por que a gente não cria lugares que a gente tenha tempo? E me parece que assim, a última paulada na noção de tempo é o ethos neoliberal que nos atravessa. Eu não vou dizer que o Brasil é neoliberal, mas há um ethos neoliberal que nos atravessa e que acelerou ainda mais. Isso depois de 1979, que é quando, de fato, o neoliberalismo se apresenta com todas as caras na Inglaterra, nos Estados Unidos, e atravessa o mundo e o Brasil. Então, assim, aí é que eu vejo mesmo que, de fato, qualquer instante mínimo de segundo, se não for rentável, não nos interessa. E esse rentável, desculpe colocar todo mundo, claro que a gente escapa disso, povoamento é uma maneira de tentar escapar, mas assim, o mínimo rentável é assim, tudo tem que render ideia, render dinheiro, render o corpo arrumado. Render. Tem a ideia do rendimento, não é, que faz com que a nossa relação com o tempo seja mesmo uma relação empresarial, não é, de déficit e superávit. Então, isso me assusta bastante, eu acho que a todos nós, como é que nós vamos enfim, tem mesmo esse romance, criar sociedades, grupos, experiências que consigam minimamente, eu não diria desacelerar, porque é a mesma metáfora ao contrário, não é? Mas é mesmo abrir umas pausas, umas outras vivências do tempo. Não é? Lógico que depois de 1905, tempo é espaço. Então, outras vivências do tempo que nos ajudem, inclusive, a suportar, se ninguém tem um objetivo, eu tenho um muito miserável e medíocre, que é suportar, por exemplo, a dor, a doença, que elas vêm, querendo ou não, de algum momento. Não é? Então, se a gente cria uma sociedade que aniquilou essa experiência, desvalorizou, jogou naquele lado empresarial que não serve para nada, como é que você vai viver um mínimo resfriado? Não é? Então, é claro que ninguém quer viver um resfriado, não quer ficar bem, mas é preciso um tempo, porque nem tudo no corpo depende de nós. Aliás, muita coisa não depende de nós, e ainda bem. O nosso corpo não é nosso, nós sabemos disso. Não é? Infelizmente, o duro é quando a gente só sabe disso quando está doente. É uma má maneira de saber disso. Mas o corpo não é, primeiro, a Sueli bem falou, não é só aqui, não é? Ele tem uma série de extensões, mas ele também não é só nosso. Então, eu acho que isso nos ajuda, inclusive, a fazer um certo relax, assim, de responsabilidades. Então, eu estou doente, estamos doentes. Não é? Eu, aqui, o lugar, estamos. Eu estou feliz, estamos felizes. Não é? Um pouco assim, repartindo isso. Mas o nosso ethos empresarial impede um pouco isso. Eu não sei, um pouco não muito. Não sei como é que vai ser, não tenho resposta, só posso apontar o problema, né? E apontar o agravamento do problema. Porque quando eu vejo que isso é colocado até mesmo para as próprias crianças, me assusta bastante, né?
Então, me dá vontade de fazer isso que eu fiz hoje, que é perguntar cadê a conversa fiada. Eu quero insistir, a conversa fiada, que é uma palavra, uma expressão, né, é uma conversa que de fato não vai render. Pode render, mas aí pode não render, entendeu? É o acaso, aliás, né, figurinha que precisa aparecer. É uma conversa que, assim, que começa às vezes falando do tempo, né, tá ruim, tá mal, sabe, conversa de elevador. Não sei, mas isso não é uma pausa, isso? Porque se não tiver isso, como é que vai ter conversa interessante? Interessada, né? Se só tiver conversa interessada, essa não tem. Então, eu estou muito preocupada atualmente com essa gratuidade. Eu chamo um pouco de gratuidade como rebeldia. A ideia da gratuidade, das coisas, das relações, e acho que nos ajuda a pensar, é bem miserável o que eu estou dizendo na doença. O Peter vai falar. Não, mas eu posso. Vai. O que você vai falar é muito mais interessante. Fala, depois ele... Então. Para Denise, eu fiquei muito tocada com as perguntas tão simples, né? E tem uma que, na verdade, é uma coisa que eu me lembrei e eu queria te dizer. Fala mais alto, filho de Deus. Que é quando você, uma coisa que é assustador para mim é aquilo que você diz tem que acontecer alguma coisa, né? Assim, isso é para mim, é onde me pega também. E aí eu me lembrei de um verso do Gregory Fala mais Corso, pertinho do coisa. mas eu estou falando, estou gritando aqui. Do Gregory Corso, acho que Faz assim, ó. alô, Emboca claro direito. isso, hein? Agora sim. Vai, eu sei. você se lembrou? Eu me lembrei de um verso do Gregory Corso que quando eu li eu adorei, que é assim: ficar na esquina esperando ninguém é poder. E eu acho isso maravilhoso. E quando eu li eu fiquei tão assim, porque era isso, era um momento de ai, tem que acontecer, tem que não sei o que, tem que encontrar. Não com aquilo. É. Tá bom, obrigada. Eu queria falar uma coisinha sobre. Eu não ouvi a segunda pergunta, só a primeira, e eu estava saindo para o banheiro. A segunda era sobre CIS. Sobre CIS. Tá, mas pela resposta eu deduzi. Não, eu queria falar sobre duas coisinhas sobre a questão da aceleração e da desaceleração. Tem uma ideia que, por exemplo, está no Maurício Lazarato, onde ele tenta dizer o seguinte: bom, é óbvio, tudo está acelerado, é preciso, não sei se ele fala com essas palavras, mas eu diria com as minhas, assim, há uma mobilização geral, no sentido militar, né? Estamos todos mobilizados. E a mobilização tem um livro que foi publicado pelo Ernst Jünger, que era um reacionário, um artista, um romancista alemão dos anos 30, chamado Mobilização Total. E nesse livro ele descreve o que acontece, segundo ele, acontecia na época, tanto na União Soviética quanto nos Estados Unidos. Esse estado em que todas as energias eram mobilizadas o tempo todo, inclusive aquela energia ainda, entre aspas, livre, de um bebezinho no berço. E ele via nisso um perigo. Agora, o curioso é que ele logo em seguida se filiou ao Partido Nazista, que era assim, era exatamente isso ao cubo, a mobilização geral. O Peter Sloterdijk tem um livro recente, mais recente, não é? Acho que de alguns anos atrás, chamado, se eu não me engano, A Mobilização Infinita. E ele retoma essa ideia do Jünger para diagnosticar o nosso mundo contemporâneo como sendo
é precisamente dessa natureza. É o regime em que todas as forças são solicitadas incessantemente para produzir, para combater, para crescer. Quer dizer, nada que nos seja minimamente estranho. Exatamente, todo mundo fala em crescimento, todo mundo fala em produção, todo mundo fala em combate. O tempo todo combater o crime, combater a inflação, combater a Dilma, combater... Certo? Então, essa espécie de militarização do cotidiano, ela perpassa todos os estratos, né, da nossa existência. E a gente pode dizer, bom, diante disso é preciso pensar uma desmobilização. Né? Agora, como pensar uma desmobilização que não seja uma resignação, nem uma desistência nas lutas que importam? E aí que o Lazzarotti tenta pensar essa conjunção entre uma desmobilização, no sentido forte da palavra, como eu diria assim, uma espécie de deserção de uma guerra que não é a nossa, né? E, ao mesmo tempo, uma mobilização num outro nível, que é onde importa as situações em que nós somos realmente solicitados a defender uma certa vitalidade, etc. Então, como conjugar desmobilização e uma outra mobilização que não seja a que, em geral, nos é proposta, que é um espelhamento da mobilização hegemônica, mas do outro lado. É isso que seria preciso evitar, né? Essa espécie de militarização, inclusive da militância, já a palavra militância. Então. Bom, isso é uma coisa, mas no mesmo sentido, conjugar então desmobilização e mobilização. No outro sentido, a palavra que tem surgido nos últimos anos, né, os desaceleracionistas, né, que vão contra esse aceleracionismo crescente. Eu li recentemente um texto do Brian Massumi que a gente vai publicar num cordel, que eu achei excelente o texto. E um pedacinho dele critica a ideia de desaceleração. Por quê? Porque diz o Brian Massumi, com a sua concepção, assim, digamos, bergsoniana, que movimento há sempre, por toda parte, no mundo inteiro, em qualquer célula, e o planeta, e a galáxia, etc. Então não se trata de parar o movimento. Então, como pensar? Há um certo aceleracionismo, né? Não se trata de interromper. O que ele pensa é menos a ideia da interrupção, na qual eu, por exemplo, estou um pouco grudado, porque eu até ler esse artigo eu pensava em termos de parar o trem, né? Você freia, né? Puxa o freio de emergência, como diria o Benjamin. Puxar o freio de emergência do trem da história, que vai, né, cegamente, numa velocidade crescente, para lugar algum. Agora, o que o Massumi tenta mostrar é que, na verdade, é como pensar a passagem para outro tipo de movimento, não é parar, é outro tipo de movimento. Ou seja, então também não é para tudo, mas muda o modo de se mover, né? Pensando que uma parada não é uma interrupção, né? Por exemplo, uma cidade reflexiva, como você contou, não é que ali as coisas não se movem, nossa, devem se mover muito mais, porque quem está parado é quem está circulando o tempo todo, a gente sabe disso. Quer dizer, quem está no deslocamento extensivo incessantemente, do ponto de vista intensivo, está bloqueado.
Então, para desbloquear o movimento intensivo, é preciso parar o movimento extensivo. O Deleuze dizia isso com o charme dele. Não se mexer demais para não espantar os devires. Esse que não viajava para não espantar devires. Exato. Né? Então tem aí como mudar tanto os modos de movimento, tanto os movimentos quanto as temporalidades. E eu sou totalmente fã dessa ideia de há que se inventar outras temporalidades. E eu acho que muitíssima, a maioria das experiências que eu tenho visto nos últimos anos e que me interessaram são bolsões de tempo, eu diria, são outras maneiras de se distribuir no tempo ou de distribuir o tempo. Dou um exemplo. Parque Augusta, aquela ocupação, sei lá. Que tempo é aquele? Não é o tempo do trabalho, não é o tempo do lazer, não é o tempo do entretenimento, que aí então tem que ter show o tempo todo e tem que ocupar. Blá, blá. Então, não é a ocupação do tempo o tempo todo, mas é uma certa desocupação que pode evocar minimamente, sem romantizar, mas algo que o Deleuze e Guattari viram muito bem isso entre entre algumas tribos indígenas, que é uma espécie de flutuação outra, porque não é segmentado tempo do trabalho, tempo da diversão, tempo do sagrado, tempo do profano. Não, é como se houvesse ondas que cruzam. Para quem já teve uma vez numa tribo, eu lembro uma vez que eu tive, eu fiquei... Eu não entendi nada, porque uma festa demorou assim uns 5 dias para começar. Quando começou, foi interrompida no meio, as pessoas foram dormir, acordar, não sei o quê, de repente retomava ali na frente, e no meio se interrompia. Quer dizer, não tinha essa, digamos, a nossa curva, que é de um clímax e depois de um relaxamento, não tinha nada disso. Então, outras ondas de tempo, né? Pensar ondulações outras de temporalidade, mas não é pensar é quase fácil, mas é exercitar, é inventar dispositivos em que a gente não esteja atrelado a essa narrativa do rendimento, né? Então, eu diria, tanto até do ponto de vista estético, um filme, uma narrativa, a gente, no fundo, algo do contemporâneo explora isso, né? Como se descolar da curva, sei lá, da aristotélica, né? E também, então, como soltar, por assim dizer, liberar temporalidades outras. E é óbvio que isso tem tudo a ver com o tema daqui, porque são outras maneiras de povoar, né? Povoar o tempo, ou ser povoado por temporalidades outras. Queria, na linha do que você colocou, complementar que esses tipos de movimentos eles se passam em planos distintos, né? Fazendo uma liga entre isso e essa ideia dessa subjetividade, desse inconsciente colonial capitalístico, né? Quando você está reduzido é uma subjetividade reduzida ao sujeito, dissociada do fora do sujeito, da experiência, do saber do corpo, dos afetos, é ela que pode ser alvo capturada por uma mobilização total, no sentido que você falou no início, desse autor que depois se filiou ao nazismo, né? E que a gente também vive essa mobilização total em outros termos, diferentes do nazista, mas essa mobilização total que a Denise descreveu muito bem, que surgiram perguntas a esse respeito, né? Porque daí você é dissociado desse corpo, você é reduzido ao sujeito. Então, a única maneira de se reorganizar a partir da experiência de desestabilização que é constante é identificando-se com as palavras de ordem. Palavras de ordem não é só comprando cremes, milhões de cremes, e passando 2 horas quando acorda e mais 2 horas antes de dormir, para passar todos os cremes, ainda no fim, ainda passa um creme no pé também, e aí dorme, né? Bom, não, é isso, mas vai disso até
uma palavra de ordem, uma imagem de mundo pode ser Deleuze. E aí tanto faz se é Deleuze ou um livro de autoajuda, ou se é Marx, ou se é o caralho. Ou se é a igreja evangélica. Porque você precisa de algo que está fora. Qual é a ação do desejo quando você está que nem barata tonta, dissociado do corpo? É encontrar, e aí as ofertas hoje, ainda mais com as redes digitais são gigantescas, múltiplas, encontrar aquilo com o qual você vai se identificar e que você se reformata que não dura um minuto. Você vai dormir tranquilo, acorda no dia seguinte fudido de novo, mas enfim. Né? E Deleuze, pegando esse exemplo, que ele é tão querido nosso, Deleuze e Guattari, até mais fácil fazer isso com Deleuze, porque o Guattari é tão grosseiro, tão maluco, que é difícil, né, se identificar com as falas dele para criar um blá blá. Mas fácil falar assim, ai, porque eu estou tão desterritorializada, sabia? Uma coisa e não sei o quê, né? Então, assim, eu acho que assim, num plano dessa subjetividade reduzida ao sujeito, é possível essa mobilização total do movimento, mais do que do movimento, do próprio movimento da potência vital, né? Que é esse movimento que está constantemente se reorganizando em função dos encontros dos corpos ali, né? É isso que é cafetinado, né? Isso é totalmente cafetinado e isso pode ser levado a essa mobilização total. Enquanto que esse outro movimento, ou esse outro tempo, né, é o tempo dessa germinação de uma subjetividade que não está dissociada do saber do corpo. Agora, é o tempo dessa germinação, que é uma temporalidade totalmente distinta, né? Agora, todos nós aqui, a gente vive esse atrito entre uma parte nossa que entra, eu falo, logo egocêntrica, que não para de voltar a ser isso, né? E que a gente passa a vida combatendo e tentando se deslocar, e outra parte que está nesse outro tempo, né? Então, tem esse atrito nesse plano da vida individual, mas também tem um atrito no plano da vida coletiva, né? Porque uma coisa a mobilização total da militância no plano macropolítico, que nesse sentido agora implicaria assim, exércitos inteiros combatendo essa bosta que está aí, e talvez até voltar à luta armada, sei lá. Não vou falar aqui, porque hoje em dia a gente não sabe quem está ouvindo, né? Mas, enfim, não é muito meu gênero, mas por que não, né? Por que não? É. Eu sou meio fracóide, esse tipo de coisa não combina com uma coisa mais assim e tal. Mas, enfim, né? Mas, enfim, isso é um plano. Outro plano, então, esse plano, enquanto a gente está nesses movimentos, nesses surtos, porque essa outra temporalidade é a do surto. Enquanto se dão esses surtos, porque sem eles não vai mudar nada de lugar, jamais mudou nada de lugar, sempre tudo mudou por conta desses surtos, e hoje, mais do que nunca, parece que a coisa já deu o que tinha que dar, e tem muito mais gente topando surtar, né? Cada vez mais, né? É um bom momento, pelo menos nesse momento, né? Enquanto a gente está fazendo isso, como é que desmobiliza essa máquina extraordinária, transnacional, do capitalismo financeiro neoliberal, em conjunto com a máquina dos meios de comunicação de massa, né? Que tem, ultimamente, agora, tem uma espécie de poder quase absoluto sobre o planeta, né? Como é que se junta? Mas é eterna pergunta. Não, essa pergunta. Como é que se junta? Uma coisa é absolutamente indispensável no plano macropolítico, é que esses surtos se avolumem. E para esse tempo, eu queria falar do teu jogo, a conversa fora, ou conversa afiada. Olha que bonito. Ela é afiada. Afiada. Não é fiada. Tem um site. É afiada. Eu lembrei Né? do blog, claro. Neste momento, para preservar o surto tão necessário, se não tem momentos desse gostosinho dessas conversas afiadas, não rola. Não rola. Para a gente não sucumbir ao medo e os estragos e os fantasminhas que o medo traz, né? O medo traz, né? Para proteger a necessidade do surto e não deixar o sujeitinho, o ego, interpretar como, não, eu estou péssimo, estou ficando maluco, eu estou péssimo, o quê? Né? Não cair na impotência,
Esses momentos de conversa fiada, de jogar conversa fora, que não é só com os amigos, é como aqui também, nos novos povos, tornaram-se absolutamente necessários. Né? Absolutamente necessários. Então, tem esse problema, né? Como é que vai nisso? Porque sem isso não volta tudo para o mesmo lugar, como tem voltado há 500 anos, né? Mas, ao mesmo tempo, como é que isso pode atuar, ou o que atua na máquina de Estado, ou nesse plano do poder do capitalismo internacional, que é muito mais poderoso que os Estados hoje, e usa a neoliberalização do Estado para poder se manter no poder, como é que se atua nesse plano? Né? Eu não tenho resposta. Ela tem uma pergunta. Ótimo. Oi, eu sou Gabriela Tebete, sou de Campinas. E, bom, queria primeiro agradecer a possibilidade de estar aqui. Acho que foi realmente assim, um momento muito rico, muito gostoso de ouvir vocês e de estar aqui com todo mundo. E aí eu queria um pouco tomar a liberdade de usar o meu tempo para um pouquinho de conversa fiada, porque acho que a gente tem o hábito na universidade de dialogar com pessoas que não dialogam com a gente. E aí é um conceito esquisito de diálogo, né? Porque você dialoga com alguém que não sabe que você está dialogando com a pessoa. Então, um pouquinho isso, queria apresentar um pouco para vocês algumas ideias que a gente tem. Né? Eu faço parte de um grupo que tem dialogado muito com vocês sem que vocês saibam. E a gente tem pensado a questão das crianças e dos bebês. Eu venho da educação infantil. Né, fui formada na UFSCar pela Anete Abramovics e hoje sou professora da Unicamp. E aí, pensando um pouco na provocação da Sueli, quando ela fala da perspectiva que é cis, antro, ego, falo, logocêntrica, e a gente costuma, na educação infantil, falar muito de uma perspectiva que é adultocêntrica. Mas isso a gente fala muito para o pessoal que é da educação infantil também, e não fala para quem não é. Então, vou pegar o microfone para fazer um pouco dessa conversa, de pensar também o quanto que a gente tem uma perspectiva que é adultocêntrica. Quando a gente fala do ser que se afeta, que é afetado, a gente, em geral, pensa do ser adulto e não pensa no bebê, não pensa na criança. E fiquei tão feliz com tantos exemplos de vocês que trouxeram as crianças, né? Agora, no final, ainda se trouxe o bebê também, porque é um pouco esse movimento que eu tenho feito desde a minha tese, de pensar a existência dos bebês no âmbito das ciências humanas e da filosofia. E a gente tem feito esse movimento aí de um grupo que está pensando a cartografia dos bebês, dos fluxos que emergem dos bebês e das relações que a gente estabelece com eles, um pouco dessa cartografia das forças que constituem a infância, desses dispositivos que constituem a infância. Então, a gente tem feito um pouco dessa loucura aí de fazer essa conversa com vocês, sem vocês saberem. Eu falei, putz, vamos fazer isso virar, de fato, uma conversa. Né? Então, era só isso mesmo de colocar essas ideias em movimento, aqui compartilhar com todos, e agradecer a possibilidade desse diálogo e de tantas inspirações. E você pode, em algum momento, mandar um texto sobre esse povo dos bebês? Vou adorar. Quer falar? Quando você fala adulto... Antes de encerrar ali, ela quer... Fala. Só um comentáriozinho. Quando você fala adultocêntrico, né? Oi. Quando você fala adultocêntrico, a gente está falando de adultos cis antropofalo-logoegocêntricos, né? E a outra coisa, a gente está lá sem saber, na verdade, é o que a gente estava falando aqui, cada uma à sua maneira, né? O que sai, cada enunciado que sai, cada surto, ele não te pertence. É a gente que pertence às proliferações dele. Né? Oi, boa tarde. Eu sou Mariela. Eu tinha uma pergunta, de repente, mais para a Sueli, mas pode ser para vocês também, se rolasse alguma ideia. Então, estou assim com uma pergunta muito, já faz um tempo, sobre o nós. Nós, sim, nós. Nós outros. Já dá para saber que eu não sou daqui. Não. Nem desconfiamos. Porque, então, eu estou me perguntando como é que eu posso falar no nome de um nós.
Porque aí, então, para não falar eu sou argentina, com essa questão de identidade, eu nasci na Argentina. Lá estamos com, vocês já sabem, com um problema terrível, com o Macri e tal. Mas aí também, claro, aí se eu falo assim, eu sou argentina, eu tenho esse presidente, a gente votou esse presidente. Ou, pelo contrário, seria, eu estou com essas pessoas que estão em contra do Macri, não é assim a resistência, e somos nós. Mas eu estou muito preocupada como esse nós também pode virar uma questão até um pouco violenta. Como lidar com isso? Por exemplo, eu já estive na França no início do ano e eu já vi que esse papo de Je suis Charlie, Je suis pipipi, virou para nous sommes la France, nous sommes la République, nous sommes la... Então aí já dá para ver, eu fiquei assim muito preocupada com esse negócio. E isso por não falar aqui dessa palavra maravilhosa que vocês usam, que para mim é mágica, que é a gente. Quando você fala a gente, aqui é como falando de quem? De você? De quantas pessoas? De quem é essa gente que você fala? Então, eu estou ficando assim com muita dúvida nessa questão. Ele responde, tá vendo? Ela perguntou para você. Mas eu respondo, mas depois você responde também, é importante. Oi? Acho que é legal você responder também depois. Oi. Oi, como você chama? Ah, tá. É uma pergunta para Denise, que você falou muito rapidamente sobre o desejo de ser especial, que assoma aí dentro daquele contexto das suas perguntas. Só queria depois que isso passou, e eu queria que se você pudesse falar um pouco disso. O que é esse desejo de ser especial? Que lugar que ele ocupa nessa pressa, nesse contexto que você descreveu? Como você chama? Mariela? Mariela, né? Mariela. Mariela, eu acho que essa tua inquietação é importante. E, sei lá, acho que tem muita coisa para a gente pensar nisso por muito tempo. Eu vou dizer o que eu consigo nesse momento, o que eu vejo assim, sobre isso, né? Esse nós, quando eu estava falando sobre o movimento feminista, gay, negro, forma um nós. Mas esse nós que forma... Aliás, antes disso, eu queria dizer que o Amilcar Packer, que é um artista que, inclusive, está na Bienal com uma coisa que chama Oficina de Imaginação Política, a tese dele chama A Gente. Ele trabalhou essa história do A Gente. E ele nasceu no Chile, mas... Nem por isso, porque ele é bem brasileiro, mas ele trabalhou isso, é legal você ler. Mas, enfim, esse nós, ele se situa no plano identitário, no plano macropolítico. Nesse plano, evidentemente, que as diferentes forças que não se identificam com as forças do poder na Argentina, com Macri, etc., elas se juntam numa espécie de nós para o combate nesse plano macropolítico, né? Mas no plano micropolítico não tem nós, porque não tem eu, né? No plano micropolítico, né, se esse plano das forças do mundo e sua fricção com a grade cultural que estabelece nós e os outros, né? E se a experiência subjetiva disso, de estar nessa tensão entre essas duas experiências, desejo convocado por esse germe de mundo, e que vai, com muita sorte, muito trabalho e muita batalha, que é o trabalho de uma vida, ele consegue permitir a germinação desse mundo, que aquilo se materialize em algo que pode ser uma obra de arte, um outro tipo de sexualidade, etc, etc, etc. Isso que surge é singular. E como eu falei, é singular porque não é o indivíduo X que fez. É singular porque é o modo como se singulariza e se compõem essas forças do mundo que atravessam todos os corpos, que eu chamei de comum, estou levando a ideia de comum para esse campo, né? Se fazem, se concretizam, se tornam sensíveis, né? Então aí esses movimentos, esses vários movimentos de singularização
a partir desse comum que atravessa aqueles corpos, eles são completamente heterogêneos, são múltiplos, mas muito mais do que isso, eles não desembocam numa forma definitiva. Esse movimento continua desmanchando e inventando outras formas, a vida se materializando em outras formas. Aí não tem esse nós. Aí você pode dizer, puxa, mas aqui não juntou a turma do novo povoamento? Né? Pô, eu sou da turma do novo povoamento. Né? Mas isso aqui não tem como virar uma proposta de tomada de poder de Estado. Né? Isso aqui, se isso aqui interessa, e só vai interessar se essa experiência existiu de fato, a proliferação que acontece a partir dela nas diferentes vidas aqui, o tipo de tecido relacional que isso vai contaminar, que tipo de gestos vai se deparar, quantos surtos vão ser autorizados a partir dela, né? Quantos desvios desse inconsciente colonial capitalístico, não dá para prever. Mas né, tem uma força imensa. Mas são planos de lógica totalmente distinta. É claro que, neste momento, eu que preferiria votar na Erundina, eu vou ter que votar na Haddad, essa é a minha posição. Porque quem sabe, não vai rolar, mas quem sabe. Né? Mas quando eu volto, não para a minha relação com o Estado, mas para a minha luta cotidiana e o trabalho que eu tenho que desenvolver e o combate que eu tenho que levar cotidianamente, eu votaria na Erundina, ou no limite eu diria o problema é o Estado, então vamos lá tomar os velhos ideais anarquistas, porque a coisa é dissolver o Estado, que não rola mais. Né? Denise, tá ligado? Você queria falar? Não, tem uma resposta. Não falo na mão. Mas acho que Por favor. ele vai perguntar. Assim? Tem que fazer, eu falo que tem que fazer assim. Tem. Tem que tomá-lo, né? Tomá-lo. Eu queria comentar uma coisa que o Peter falou sobre o tempo, né? Você comentou algo sobre o tempo, lembrando dos tuaregues, um chamado povo do deserto, né? As mulheres tuaregues, né, que andam a cavalo, elas têm uma outra noção de tempo, né? Que foi criada pelas mulheres tuaregues. Né? Os tuaregues estão há mais ou menos, chutar aqui, né? Porque eles não acreditam nisso, uns 10 mil anos no deserto, né? Nem o governo francês, nem o Talibã, ninguém consegue eliminar os tuaregs. Né? Eles falam que eles não vivem o tempo do relógio, que é impossível conter o tempo em algum objeto. Ou em alguma ideia, por exemplo, porque eles falam que a nossa cabeça é um objeto também para eles. E nós eles sempre falam que nós temos um pássaro na cabeça. Né? Então, para os tuaregs, o tempo que eles vivem é o tempo das estrelas. Né? E eles falam que as estrelas sonham conosco. De noite e de dia nós somos as estrelas também. Eles vivem na estrela. Então eles vão para algum lugar, a referência do lugar para eles são as estrelas. Que eles falam assim, as estrelas criaram um tempo que é indomável. Né? Eles se espalham muito, não existe reunião de tuaregs, então eles não podem ser massacrados, porque eles estão sempre espalhados. Né? Eles são um povo que não tem território, porque cada um deles é o território, vamos dizer assim. Né? Eles não são identificáveis como estão aqui ou ali. Então eles falam que eles estão sempre num trânsito. Se você perguntar para um tuareg, né, e as mulheres tuaregs têm um canto, que eu posso tentar dizer aqui, traduzir muito mal, né, que eu não sei falar muito bem árabe, que a tradução seria mais ou menos assim, lembra até o Galber Rocha. Elas falam assim, eu sou o trânsito da terra, e a terra se move quando eu me movo. Eu não estou em nenhum lugar, não existe na expressão dos tuaregs, no dialeto que eles falam, nenhuma palavra para estar. Só existem palavras para sentir. Então, o movimento para eles é sentir. Né? Então, eles veem uma estrela, não veem, eles sentem uma estrela. Né? Então, o tempo tem que ser sentido, eu vou fazer essa ligação aí rápida, como uma coisa que não pode ser contida em nenhum objeto. Só pode ser contida num sonho. Né? Então, eles ficam entre o sonho, o transe e o surto, no caso. Né? Eu acho que nós estamos cada vez mais nos tornando tuaregs. Né? É isso que eu penso. Assim, e o deserto que eles falam é o céu refletido na terra. Eles falam que por baixo de todas as coisas é um deserto ou uma floresta. E nós dizemos nessa coisa que está encoberta. Né? O tempo, o espaço para eles é o que está embaixo. Então eles comentam que há estrelas enterradas nas pessoas e o canto termina assim. Eu sou o trânsito da terra, eu movo a terra e a terra se move. E eu sou a estrela
dos mortos e a estrela é a vida dos vivos. Encerra aqui. Vamos encerrar. Só queria dizer uma coisinha para Mariela, rapidinho, mas seria melhor terminar assim. Esse nós que você viu que pode se tornar nós Marine Le Pen, né? Nós Temer, ele tem esse destino. Na subjetividade antropofágica egocêntrica, se você só vive nesse plano, esse nós pode ser o nós de esquerda e pode ser o nós de direita. Por isso que a esquerda, que é o que melhor que temos na democracia burguesa, porque quer a justiça dos mais variados modos, com mais ou menos corrupção, etc., não basta para mudar o estado de coisas. Ela é necessária, mas não basta. Porque quando você está reduzido a isso, você é militante de um nós. Agora acabou, mas eu preferia ter acabado com o Marcelo, que é muito mais gostoso.